E o povo sempre paga a conta no Brasil, quer seja pagando mais impostos que aumentam ou novos impostos que são criados para cobrir o rombo, porque o cobertor é sempre curto no Brasil, quer seja perdendo benefícios sociais ou tendo seus benefícios enxugados ou mais dificultado o seu acesso. No final das contas é isso, o povo só se lasca, mas o povo mais humilde, tá? Os empresários, aquela gente assim, vamos chamar assim, mais graúda, né, que tem mais poder econômico, às vezes conseguem mais benevolências por parte do governo. Ou quando tem cortes, o corte nessa área mais endinheirada costuma não ser tão dura e tão drástica como ocorre com os pobres, e essa é a visão que eu tenho, essa é a percepção que eu tenho, principalmente em governos esquerdistas. E por que eu estou falando isso? O Fernando Haddad anunciou um corte de 25,9 bilhões, B de bola, de gastos do governo para o ano que vem. E como bem diz aqui o Metrópolis, corte de 25 bilhões nos gastos do governo vem de pente fino em benefícios sociais. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados, explicou o Fernando Haddad. Mas vamos dar um play para ouvir da boca do Haddad essa medida. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. É o pente fino, ministro? Esse é o pente fino? Esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pente fino dos pelos benefícios. próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias. Um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. E aqui, eu não estou negando o fato que deve sim, obviamente, ter brasileiros que estejam recebendo indevidamente os benefícios. Tá? Isso eu não tenho dúvida. O ponto não é esse. E é claro que isso tem que ser evitado. Vocês não têm a menor dúvida. Só que o ministro da Economia chama, né, a imprensa, dá um discurso aí para explicar a origem dessa economia de 25 bi, e aí tá focado nos programas sociais. É esse o tipo da coisa que eu acho bizarro, ainda mais em governos de esquerda que se dizem preocupadíssimos com os pobres, né? Só que na hora que o cinto aperta, de novo, o pobre se ferra de duas formas: ou perdendo o benefício social, ou tornando o acesso a este benefício ainda mais difícil, ou pagando mais impostos. Então, assim, o povo tá sempre se lascando. E quando eu falo povo, de novo, eu tô tirando aqueles endinheirados, aqueles que têm influência no governo. Esse que é o ponto. É muito contraditório o discurso de um esquerdista, de um governo de esquerda, com várias ações que eles tomam na prática. Mas o engraçado é que a gente não vê, digamos assim, aquelas pessoas com mais influência pelo seu capital financeiro necessariamente se ferrando nessas horas. Ou às vezes se ferra um pouquinho, mas depois recupera lá na frente e o povão acaba só pagando a conta. Eu fico com essa impressão. Tá? Eu posso, de repente, estar sendo super injusto. Cara, acho difícil, mas não descarto esse cenário. Mas é o que eu percebo, sabe? Uma coisa é a narrativa. Uma coisa é o que eles falam para ganhar as eleições. Outra coisa é o que eles fazem na prática. Eles demonizam banqueiros, empresários, blá blá blá. Mas tem lá os seus empresários de estimação. Por exemplo, falam que o pobre vai voltar a viajar de avião. Tá longe, cada vez mais afastado isso. Teve até aumento essa semana passada, do querosene de aviação. O pobre vai voltar a comer picanha. Pô, o cara tá falando em aumentar impostos para cortes de carne mais nobre. Ou seja, tá ficando difícil pro pobre certos tipos de carne. Então se afasta da promessa do Lula também. Ah, porque o Brasil vai prosperar, a economia e juro, inflação vai cair. Não cai nada, porque eles não criam as condições. Então aqui, o cerne desse vídeo é isso. É escancarar a teoria de um esquerdista
que aí, hora ou outra, eu acho que ou tá sendo hipócrita, ou tá sendo muito ingênuo, ou com ausência de certa inteligência. E aí você vê a prática corroborando que, meu, os caras só falam. Falta competência na execução, falta coerência, falta cumprir o que promete. Tá? Então só esse que é o meu ponto. Tô exagerando? Coloque nos comentários se vocês concordam com as minhas observações ou não. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Muitas pessoas que fizeram o L já se arrependeram. Tantas outras estão em vias de arrependimento. E a gente tem que trazer com argumentos, convencê-los a vir para o nosso lado, para a direita, nas eleições de 2026. Então é importante que o conteúdo saia da bolha. Porque, claro, é importante que quem pensa igual a eu assista aos vídeos, claro. E não só os meus, né? Tantas pessoas gravam conteúdos com viés à direita, mas não pode ficar só no grupo de pessoas que já concordam com isso. A gente tem que realmente sair, literalmente, da bolha. Esse é o ponto. Então, se gostaram do conteúdo, ajudem na divulgação. Isso pode fazer a diferença para 2026. E reforçando, não estou falando apenas dos meus conteúdos. Conteúdos de direita, viés conservador no geral que vocês gostem, é bom ajudar a repercuti-los. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.